Monitoramento facial possibilita a identificação de pessoas com pendências na Justiça. 60 municípios catarinenses serão beneficiados com recurso. Mãos que constroem. Conheça operários que atuam na construção da ponte de Guaratuba, no Paraná. Obra tão esperada pela população atinge 50% de execução. No futebol, Criciúma vence Bragantino em casa e sai na frente na Copa do Brasil. Criação de empregos supera a expectativa nos Estados Unidos. Em abril, são criados 177 mil postos de emprego no país. Segredo e especulação sobre o próximo Papa. Cardeais fazem reuniões preparatórias para a votação em 7 de maio. E você vai conhecer a maior torta de morango do mundo. França recupera recorde mundial com frisier de mais de 120 metros. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 2 de maio. Mais segurança para as cidades catarinenses. Um projeto de monitoramento facial está sendo desenvolvido no estado. A iniciativa se baseia em estudo técnico realizado durante o último carnaval. Na ocasião, o recurso identificou 5 pessoas com pendências na Justiça. O projeto, desenvolvido pelo governo do estado e a Secretaria de Segurança, investiu inicialmente R$ 35 milhões para a instalação do sistema e a aquisição de 1.000 câmeras que ainda serão instaladas em 60 cidades catarinenses. De acordo com o governador, as câmeras de reconhecimento facial serão implementadas também em escolas do estado. Câmeras de reconhecimento facial já são uma realidade e agora estão integradas à inteligência artificial. Usamos de teste no Carnaval de Floripa e foi um sucesso. Gente com mandato de prisão em aberto voltou para o Chilindró. Agora estamos preparando uma grande licitação para espalhar esses equipamentos no estado todo. Serão no mínimo 1.000 câmeras com essa tecnologia em mais de 60 cidades. A gente quer usar em escolas também para levar mais segurança aos alunos e pais. Com o recurso de identificação, também será possível monitorar os moradores de rua, além de pessoas do programa SOS Desaparecidos. O sistema funciona interligado a câmeras espalhadas pelas cidades. Quando ela identifica alguém com restrição de circulação ou mandado de prisão ativo, a polícia é alertada. No caso de identificação de desaparecidos, a central de emergência aciona a guarnição que estiver mais próxima do local. A proposta prevê implementar o sistema e as câmeras nas 60 cidades com população maior do que 25 mil habitantes. Isso tudo trará, evidentemente, mais proteção à sociedade, ao cidadão, trará melhores benefícios à comunidade no sentido, na ótica da segurança pública, fazendo valer, sim, Santa Catarina com que continue sendo o estado mais seguro do nosso país. Nós, inicialmente, estaremos no termo de referência escrevendo para esses 35 milhões nós estarmos atuando nos sistemas e também no aporte de 1.000 câmeras espalhadas em 60 cidades. As 60 cidades com uma população, segundo o IBGE, acima dos 25 mil habitantes e também com índice de ocorrências identificados pela nossa secretaria, em conjunto com outra secretaria, como a própria Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Planejamento, enfim, é um conjunto de órgãos envolvidos nesse estudo para que nós possamos estar implantando esse sistema muito brevemente. Fernando Collor de Mello agora cumpre pena em casa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, detido desde a semana passada por corrupção e diagnosticado com Parkinson. O ex-presidente, de 75 anos, foi preso há uma semana por uma condenação de 2023, em um processo derivado da investigação Lava Jato, na qual foi acusado de receber 20 milhões de reais em propinas quando era senador, entre 2010 e 2014, para facilitar contratos entre uma construtora e uma ex-subsidiária da Petrobras.
Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que a grave situação de saúde, idade e necessidade de tratamento específico admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária a ser aplicada com urgência. O ex-presidente deverá usar tornozeleira eletrônica e segue com passaporte suspenso. O Supremo ratificou há poucos dias a condenação de 8 anos e 10 meses de prisão contra Collor. O ex-presidente ficou preso na penitenciária Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió, em uma ala especial em uma cela individual devido à condição de ex-presidente. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, implementou a bandeira tarifária amarela na conta de luz de maio. Com isso, os consumidores, neste mês, vão ter o custo adicional de R$ 1,88 por cada 100 kW consumidos. Desde dezembro do ano passado, a bandeira tarifária permanecia verde por conta das condições favoráveis de geração de energia no país. Segundo a agência, a mudança ocorreu devido à redução das chuvas, com a transição do período chuvoso para o período seco do ano. Situação que provoca queda na geração de energia pelas hidrelétricas, havendo necessidade de acionar as termoelétricas, que têm um custo mais alto. Em ritmo acelerado, a construção da ponte de Guaratuba chegou à metade da execução. Para celebrar esse marco, o governo do Paraná realizou um evento comemorando a entrada na etapa final dos serviços. Iniciou a contagem regressiva para a tão esperada inauguração da ponte de Guaratuba, aguardada há décadas por moradores do litoral e turistas do Paraná. Com 50% de execução dos trabalhos realizados, já é possível visualizar boa parte do traçado da ponte, que terá 1.244 metros de extensão. As estruturas do trecho estaiado também já começaram a ganhar forma, com as fundações e pilares das torres principais finalizados. Um marco a ser celebrado após tantos anos de espera. Mas também é uma obra emblemática, né? Porque há 40 anos a população do Paraná lutava por essa ponte, né? Precisava dessa ponte e por uma série de acontecimentos nunca tiraram do papel. E agora nós enfrentamos todas essas batalhas junto com a população e hoje a gente está muito feliz de estar já vendo ela realmente fisicamente indo para a sua metade do fim, para o fim agora, nesses próximos meses. Das 64 estacas previstas, 47 já foram executadas. Na chamada mesa estrutura, 10 travessas estão finalizadas, de um total de 22. Na superestrutura, 81 vigas foram produzidas e 62 já estão instaladas. No trecho estaiado, que será sustentado por cabos de aço, a fundação e os pilares das torres principais estão concluídos. Agora, as equipes trabalham na construção da duela de partida, uma base estrutural que serve como início para o lançamento do tabuleiro da ponte. Está em dia. Nós vamos entregar essa ponte até abril do ano que vem. Essa vai ser a última temporada do Ferryboat. Ele fez a sua contribuição, fez a sua parte, mas agora ele vai ser aposentado, porque nós vamos, a partir de abril do ano que vem, entregar essa obra completa. Nós estamos com o cronograma em dia. Olha, a gente está concluindo agora os mastros centrais, né? E a partir de agora nós vamos começar a lançar as aduelas centrais que vão com os estais. Então cada aduela vai sendo lançada e um estai vai segurar cada uma dessas aduelas, que é o vão central, que é o vão principal, que é onde tem que ter um canal de navegação, então ele tem que ser maior, tem que ser sustentado por estais, que são mastros de ferro que vão segurando as lajes de concreto. Com mais de 386 milhões de reais investidos pelo governo do estado, esta é uma das maiores obras em execução no Paraná. Mais de 2.000 toneladas de aço e 14.000 metros cúbicos de concreto já foram utilizados, mobilizando cerca de 600 trabalhadores. A estrutura vai integrar os municípios de Guaratuba e Matinhos e deve impulsionar toda a economia do litoral paranaense. Essa obra vai mudar, vai transformar a nossa cidade, não só a economia, mas em todos os sentidos. O litoral do Paraná vai passar a ser um único local. A gente vai ter a mobilidade muito grande de sair de Guaratuba e para Matinhos, de Matinhos para Guaratuba. Então, assim, vai integrar totalmente o nosso litoral. E nós estamos muito felizes. Hoje, a nossa felicidade é tão grande e é só 50%.
Você imagina o ano que vem, quando essa ponte estiver concluída. Vai ser uma festa muito grande. Estamos aguardando. A estrutura terá 4 faixas de circulação, 2 faixas de segurança, calçadas com ciclovia e barreiras de concreto, melhorando a mobilidade e a segurança de quem transita pelo local. A ponte de Guaratuba é uma construção que vai impactar muito a vida de milhares de pessoas. Você vai conhecer agora os operários que encaram o desafio de participar dessa, que é uma das obras mais complexas e aguardadas do estado do Paraná. Um trabalho que vai mudar a vida de milhares de pessoas e entrar para a história do litoral paranaense. É assim que muitos dos trabalhadores que estão envolvidos com a construção da ponte de Guaratuba encaram o desafio. Dia e noite, operários trabalham no canteiro para tirar a ponte do papel. Com a construção acontecendo em ritmo acelerado, os trabalhos têm que funcionar de forma sincronizada. Os funcionários seguem com as funções precisamente, e cada tarefa é importante. Um dos encarregados de movimentação de cargas da obra é o baiano Renilton. Como um maestro, é ele quem orquestra os materiais que entram e transitam pela área da construção. Eu sou encarregado de movimentação de cargas, né? Então, o nosso trabalho aqui é fazer tudo isso aí que vocês estão vendo, né? Desde a planta base, do chão, até aos 50% de avanço aí da obra, como nós já estamos aí, com esse 50% de conclusão da obra da ponte, o tempo inteiro. Então, tudo que se refere a içamento e movimentação de cargas aqui, tem que passar por nós. Olha, eu já passei por vários projetos, mas para mim está sendo um que vai rechear um pouco mais o meu currículo, justamente por isso que você falou, pela satisfação do pessoal local, em ver que esse realmente está saindo, né? Que isso aqui na verdade era um sonho para o pessoal do Paraná e a gente está fazendo parte, né, da realização desse sonho do pessoal daqui. É o nosso empenho, né? Na verdade aí tiramos isso como meta, em começar bem e terminar ainda melhor esse projeto. É missão cumprida, né? A sensação é que missão cumprida. Em terra, muitas das estruturas começam a tomar forma nas mãos da Carliane e outros 6 soldadores que trabalham no turno diurno. São eles que começam a montar as peças que, ao longo do processo, se transformam nos vergalhões que vão dando forma à ponte. Carliane, assim como Renilton, também é baiana e mora no litoral do Paraná há 6 anos. A minha opção aqui é solda, né? Eu trabalho com solda realizando a emenda das peças, né? E assim, a gente corta também às vezes no maçarico também, lixa as peças. Tem algumas peças que vão ficar embaixo do concreto para segurar ali as barras de ferros. E formando as vigas também, a gente faz o trabalho ali nas vigas também, cortando às vezes, emendando os vergalhões. Isso, ritmo direto, a gente está aqui constantemente pegando pesado aí e trabalhando para construir, né? O sonho dos paranaenses, que até então é 40 anos, né, esperar dessa obra. E é muito gratificante, porque assim, eu tenho filhos, né? E assim, eu imagino eu passando ali e o meu filho falando pro meu neto, olha, a sua mãe trabalhou nessa obra, a sua avó trabalhou nessa obra. Então, a gente fica muito feliz e gratificante, né? Por estar fazendo parte da história do Paraná, né? Mesmo que a gente veio de fora, mas fazendo parte dessa história. E é muito bom. Participar da obra tem sido motivo de orgulho para muitos trabalhadores envolvidos nela, em especial para os paranaenses que cresceram ouvindo falar na tão sonhada construção da ponte. Vê-la quase pronta traz novos sentimentos. O técnico especializado em pontes, Orris Vicente, ouviu por mais de 40 anos a promessa de que um dia a esperança se tornaria realidade. Agora, integrando o time de trabalhadores da ponte, ele acredita mais do que nunca na construção. Orris Vicente chega todos os dias bem cedinho para acompanhar a obra. Ele é encarregado por coordenar vários trabalhos que acontecem nas fundações e nas estruturas de concreto na área da ponte. Isso aqui é uma obra dos sonhos, né? Uma obra que há 40 anos atrás, minha família, a gente passava final de ano aqui, né? E todo mundo falava dessa ponte, todo mundo dessa ponte falava. E o estresse, né, de ficar 8, 9 horas na fila para cruzar com o ferro, tá certo? Então, para nós, assim, é uma realidade, é uma alegria, né, estar participando disso aqui.
e muito importante para a região que eu vejo. Eu vejo assim, às vezes, ambulância parada aí, aguardando ferro. Lógico que eles têm a preferência, mas é um tempo, né? Que a ponte, além do desenvolvimento, né? São salva-vida. Porque às vezes 20 minutos que uma ambulância fica parada, né? Pode ser uma vida que vá. Assim como Orres Vicente, José Chede, fiscal de segurança do trabalho da obra, criado em Paranaguá, também cresceu ouvindo falar na ponte. José é um dos responsáveis para que todos os operários sigam as regras de segurança e trabalhem sem riscos. Perto da aposentadoria, Chede disse que faz questão de colaborar com a construção para encerrar a carreira com chave de ouro. Então, a ideia da ponte vinha do meu pai, né? Na Gazeta do Povo, ele abriu a página do meio da Gazeta e tinha lá o projeto da ponte. Eu falei, meu filho, um dia essa ponte vai acontecer. Eu falei, pai, será? E a gente tem propriedade aqui, criado em Paranaguá, a vida inteira em Paranaguá, e a gente sempre vinha para cá. E o ferryboat ali era menor, era pequeno, minha mãe tinha muito medo de atravessar para cá, o ferryboat insinuava, ele era perigoso de fato. Tinha poucos carros, não é esse ferry de hoje, né? E o pai falava, um dia vai acontecer. Quando eu soube da obra, eu falei, eu sou técnico de segurança do trabalho desde 85, eu gostaria de fazer parte dessa empreitada. E eu fui atrás. Eu sou bacharel em Direito, mas a minha vontade como técnico de segurança e fechar a minha aposentadoria era fazer parte desse sonho que era do meu pai, de todo o pessoal aqui. Eu estou trabalhando com o maior prazer. Prazer mais do que a remuneração, mais que tudo. Venho aqui, cuido do pessoal, a segurança de cada um. Meu objetivo é que todos terminem essa obra com a integridade física e a felicidade. E volto para casa satisfeito dessa obra concluída, que é um sonho de todos nós. E a gente fica assim contente de ver a satisfação do povo. A gente vê aqui, ó, principalmente nos sexta e sábado, que dá um movimento muito grande do ferry, a turma passa filmando, outra aplaude, outro grita, né? Então é uma satisfação imensa para a gente e para a população. E fora disso, que eu vejo, Guaratuba vai dar um boom. Isso aqui vai virar, cara, uma área de valorização imensa, né? De desenvolvimento. Né? Vai virar um Camboriú da vida. Porque todo mundo, né, quer vir para cá e a facilidade de mobilização, de movimentar, né? A obra, que chegou a 50% de execução nesta quinta-feira, conta com um investimento estimado em mais de 280 milhões de reais e deve ser finalizada em abril de 2026. Para os trabalhadores, esse tempo é relativamente curto, mas para os moradores ainda vai demorar mais um pouco. O importante é que a ponte de Guaratuba finalmente saiu do papel. É isso aí. Agora, intervalo e você vai ver a seguir. Terremoto de magnitude 7,5 no mar gerou alerta de tsunami no Chile e na Argentina. Criação de emprego supera a expectativa nos Estados Unidos. E você vai conhecer a maior torta de morango do mundo. Nós voltamos em instantes. Chegou o fim de semana loucão. No Comprão, preço baixo tá na mão. Heineken Long Neck 330 ml, 5,49. Se beber, não dirija. Contra filé ATC a vácuo, 38,79 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos com 30 por 17,99. Arroz parboilizado Bontra 5 quilos, 13,99 no Clube K. Massa Marimassas 500 gramas, apenas 1,99. Lava-roupas Omo 2,4 kg, 25,99. Aproveite o horário especial. Melhor preço é no Comprão. Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado.
Informações? Acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta agora às 8h25. Vamos com alguns destaques internacionais. Um terremoto de magnitude 7,5 no mar gerou um alerta de tsunami e levou autoridades a procederem com evacuações nas regiões do sul do Chile e também da Argentina. Poucas horas depois, o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres chilenos suspendeu o alerta de tsunami. Moradores da região costeira de Magalhães, no Chile, foram evacuados nesta sexta-feira após autoridades emitirem um alerta de tsunami devido a um terremoto de magnitude 7,5 no mar. Segundo o Centro Sismológico Nacional, o tremor foi registrado a 218 quilômetros ao sul da cidade de Puerto Williams e a uma profundidade de 10 quilômetros. De acordo com informações preliminares que recebemos da região, não houve impacto na infraestrutura crítica ou em pessoal. É importante que a população permaneça calma. Realizamos hoje exercícios de treinamento para permitir que a população haja com responsabilidade, de acordo com as informações técnicas das autoridades, ao mesmo tempo que seguimos as recomendações para evitar que qualquer situação surja. Poucas horas depois, as autoridades chilenas suspenderam o alerta de tsunami e a evacuação da costa da região de Magalhães. O Chile é um dos países com mais terremotos no mundo. 3 placas tectônicas convergem no território, Nazca, Sul-Americana e Antártica. Na vizinha Argentina, autoridades também determinaram a evacuação de forma preventiva do pequeno vilarejo de Puerto Almanza, onde moram cerca de 100 pessoas. Contrariando as expectativas, o Departamento do Trabalho americano anunciou nesta sexta-feira a criação de 177 mil postos de emprego no último mês. Na Europa, a inflação da zona do euro manteve-se estável em abril em 2,2%, ainda acima da meta adotada pelo Banco Central Europeu. As contratações nos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em abril e o índice de desemprego permaneceu inalterado, apesar da incerteza gerada pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Nesta sexta-feira, o Departamento do Trabalho comunicou a criação de 177 mil empregos no mês passado, um pouco abaixo dos 185 mil em março. Segundo o site de análises Briefing.com, os especialistas esperavam um número bem mais baixo, na casa de 130 mil. O índice de desemprego permaneceu em 4,2%, em linha com as expectativas. Após a divulgação dos resultados, Trump usou a plataforma Truth Social para destacar os números sólidos do emprego, lembrando que o país vive uma etapa de transição. Desde que retornou ao poder em janeiro, o republicano embarcou em uma guerra comercial que, segundo muitos economistas, provavelmente vai desacelerar o crescimento e aumentar a inflação. Mas os efeitos ainda não foram sentidos, porque o programa tarifário está nos estágios iniciais. Do outro lado do Atlântico, a inflação da zona do euro permaneceu estável em abril, em 2,2%, ainda acima da meta adotada pelo Banco Central Europeu, em uma trajetória que os analistas acreditam que não deve alterar a política de corte nas taxas de juros.
No último mês, a inflação subjacente, que exclui oscilações nos preços de energia e alimentos, subiu 2,7%, 0,3 a mais do que em março. Os analistas de mercado contactados pelas consultorias Bloomberg e FactSet projetaram uma inflação de 2,2% para abril, mas uma inflação subjacente de 2,5%. Os países bálticos ficaram claramente acima da média. Estônia registrou 4,4%, Letônia 4,1% e Lituânia 3,6%, enquanto a França ficou bem abaixo, com 0,8%. A China está avaliando uma proposta dos Estados Unidos para negociar as tarifas. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério do Comércio do país asiático. O presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% para muitas importações do gigante asiático, que respondeu com taxas de 125% sobre os produtos comprados do país norte-americano. Desde então, Trump repetiu em diversas ocasiões que as autoridades chinesas entraram em contato para estabelecer negociações comerciais. Há poucos dias do conclave, crescem o sigilo e as especulações sobre quem vai suceder o Papa Francisco. Os cardeais fazem reuniões preparatórias para a votação que vai começar na próxima quarta-feira. Cerca de 200 prelados discutem as prioridades para o futuro da Igreja Católica. As reuniões abordam um tema diferente a cada dia. O Vaticano informou no início da semana, por exemplo, que eles delinearam os desafios mais urgentes do catolicismo, incluindo a evangelização, o relacionamento com outras religiões e também o flagelo do abuso sexual infantil clerical. O papel da Igreja no mundo de hoje e nos desafios que ela enfrenta e a questão espinhosa da situação econômica e financeira do Vaticano também estão entre os assuntos abordados. Fontes da Santa Sé indicaram que as reuniões servem para começar a formar uma opinião sobre o próximo titular da Cátedra de São Pedro e até mesmo para que alguns cardeais se conheçam. Francisco nomeou 80% dos cardeais eleitores e muitos vêm de fora da Europa, de áreas historicamente esquecidas pela Igreja. O processo eleitoral vai começar em 7 de maio, quando 133 cardeais com direito a voto vão se trancar na Capela Sistina. Eles vão votar 4 vezes por dia até que uma maioria de 2/3, pelo menos 89 cardeais, concorde com o mesmo candidato. Francisco foi o primeiro papa latino-americano com um pontificado focado nos mais pobres e marginalizados, que despertou fervorosa devoção. Mas, durante os 12 anos à frente da Igreja Católica, o jesuíta também foi alvo de críticas entre os setores mais conservadores, que agora apostam em uma mudança mais voltada para a doutrina. Assim, as listas de candidatos a papa se multiplicam, enquanto os milhões de católicos no mundo esperam ansiosamente por quem será o sucessor de Francisco. Vinícius Pacheco chega para falar de Copa do Brasil. Criciúma venceu o Bragantino e tem a vantagem do empate no jogo de volta. É isso, Vini. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. 2 times catarinenses estiveram em campo ontem. Criciúma levou a melhor. Já o Brusque ficou no empate com o Atlético Paranaense. Mas antes de falar do Criciúma, a gente vai começar falando do Flamengo, que foi até a Paraíba e enfrentou o Botafogo da Paraíba. E, apesar de muitas chances de gol, ficou apenas no 1-0. E a gente confere agora o gol do Joshua. Juninho tocou de cabeça, o goleirão Michael deu rebote e ele, no jogo de estreia, fez o primeiro gol, o único gol da partida. O Juninho até chegou a fazer o segundo gol para o Flamengo, mas como a gente pode ver aí, estava muito adiantado e foi marcado o impedimento. Ficou assim 1-0 para o Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. Outro time que venceu foi
o Cruzeiro. Nesta terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu por 2-0. E a gente confere agora Cruzeiro e Vila Nova. O Caio Jorge saiu lá do meio de campo, arrastando, protegendo e fez aí o primeiro gol do Cruzeiro, um golaço. Pois o Gabigol tocou para o Caio Jorge fazer o segundo gol dele e fazendo assim 2-0 para o Clube Mineiro. O Criciúma, como a gente falou ali no início, venceu por 1-0 contra o Bragantino. E a gente confere agora porque o Criciúma até fez o primeiro gol com o Neto Pessoa, mas foi marcado o impedimento e a gente confere aí no lance como de fato estava bem adiantado no momento do toque aí para o Neto Pessoa. E o único gol da partida mesmo veio com o Matheus Trindade. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés de Matheus Trindade, fazendo assim 1-0 para o Criciúma, um bom resultado. Segundo jogo é lá em São Paulo. O Bragantino vai ter que jogar muito ainda para conseguir reverter esse placar contra o Criciúma, que é um time bem ajustado também. Já o Santos ficou no 1-1 com o CRB. Que fase do Peixe! E a gente confere agora, o Santos saiu na frente com o Benjamin, fazendo aí, o Matheus chegou a pegar ali na linha ou dentro do gol, fica-se a dúvida, não tinha auxílio do VAR, o juizão entendeu que foi gol. O CRB empatou o jogo com o Breno e depois o juizão entendeu que esse lance aí foi pênalti. O Davi foi para a cobrança e o goleirão Gabriel defendeu e ficou assim 1-1 entre Santos e CRB. Que fase do Santos! Mesmo resultado entre Operário do Paraná e Vasco, 1-1. O Vasco saiu na frente. A gente confere agora com esse golaço de fora da área. Ele recebe o Nuno Moreira, lançou no cantinho, fazendo 1-0 para o Vasco. O Operário empatou o jogo com o Bochilha. Aí a tabelinha feita mandou no canto também, sem chances para o Léo Jardim. Como a gente falou, Brusque, que completou essa rodada da terceira fase do campeonato da Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil nessa fase agora que reúne 32 times. Quem passar vai para as oitavas de final. O Brusque também ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense. Brusque que jogou em casa. Agora algumas informações sobre o mercado da bola. Informação importante que pode até respingar na seleção brasileira. Isso porque o Al Hilal demitiu o Jorge Jesus. Após a derrota para o Al Ahly na Champions Asiática, Jorge Jesus está livre no mercado. Ele que é o treinador de 70 anos e é uma das opções da seleção brasileira, principalmente depois do não dito pelo Ancelotti. Fica-se a dúvida se a seleção brasileira de fato vai chamar o Jorge Jesus, ele que tem um bom histórico aqui no Brasil, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Flamengo, mas tem todo esse entrave, principalmente com o Neymar, ele que foi um dos principais motivos, principalmente para o Neymar ter saído da Arábia Saudita. Ainda falando sobre o mercado da bola, o Dudu foi dispensado do Cruzeiro. Após uma negociação com o time mineiro, ele sai com um acerto entre ambas as partes e saiu com a bagatela de 15 milhões de reais. Agora ele fica livre no mercado, ele não disputou 7 jogos esse ano ainda pelo Campeonato Brasileiro, então qualquer time ainda pode assinar com o atacante Dudu. André, uma boa opção para o seu time, Dudu, 15 milhões, só para ter uma ideia, tá? O contrato dele era até 2027, a princípio a multa era de 60 milhões. Foi um acordo básico, ficou ali nos 15 milhões na camaradagem, né? Um bom salário, né? Dá para passar bem o final do ano. E aí agora fica a questão qual clube vai chamar o Dudu e se de fato ele vai render, né? Tem o Grêmio, a opção, e o próprio Atlético Mineiro também uma opção para contratar o Dudu. E também sobre o Jorge Jesus, se vai ser contratado ou não. E lembrando, a seleção brasileira tem pouco tempo, no início do próximo mês já tem data FIFA e precisa ter um treinador.
Precisamos. Como você falou, uma palavra resume expectativa, tanto no lado do Dudu quanto no lado do Jesus, em relação aí ao mundo do futebol. Muitos torcedores na expectativa. É verdade, todos nós. É isso, Vini. Muito obrigado a você e a todos que nos acompanham no Pix. Antes de você ir, uma pergunta também. Você fez uma pergunta para mim, eu vou jogar a bola literalmente agora para você. Gosta de torta de morango? Adoro. Opa, é o nosso assunto agora, fica Opa, ligado. vamos acompanhar. Bom fim de semana, obrigada. Obrigado. É isso aí, agora nós vamos adoçar um pouquinho o Pix News e falar de uma guloseima que é tentação para muita gente, assim como o Vinícius, né? A torta de morango. Uma confeitaria na França bateu recorde fazendo a maior torta de morango do mundo, com mais de 120 metros. Uma confeitaria na cidade francesa de Argenteuil quebrou o recorde mundial do Guinness com uma torta de morango medindo quase 122 metros de comprimento e pesando 1.200 quilos. Foram vários preparativos ao longo de vários dias. Começamos com os biscoitos, os cremes e tudo mais. Trabalhamos a noite inteira e o dia inteiro também. A preparação exigiu aproximadamente 350 quilos de morangos, 150 quilos de açúcar, 415 quilos de creme e 4.000 ovos. A torta de morango segue a receita tradicional, feita com creme, morangos e biscoito. Também verifico se o bolo está uniforme, se não há espaço entre os diferentes bolos que foram montados para fazer o bolo de morango mais longo do mundo. Observo o bolo e não há absolutamente nenhum espaço. Em seguida, com a régua, verificamos se ele tem 8 centímetros de largura e 8 centímetros de altura em todo o seu comprimento. Ensuite, avec la géomètre, on regardera qu'il fasse bien 8 cm de largeur et 8 cm de hauteur sur toute sa longueur. The Guinness World Records. A França recuperou, assim, o recorde mundial do fraisier mais longo do mundo, que ostentou entre 2017 e 2019, até o perder para a Itália com uma torta de pouco mais de 100 metros. E com sabor de torta de morango, a gente encerra o Pix News desta sexta-feira. A íntegra desta edição e também as reportagens você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no nosso site também, acessa lá pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia, fique agora com o Cine Pix. E a gente se encontra na segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.